Tá bom. Muito bem. Muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar mais uma vez início a mais uma das nossas reuniões da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação. Eu quero agradecer a presença do vereador Carlos Molina, membro dessa comissão. Agradeço também o auxílio da técnica Regiane, que sempre nos auxilia aqui nos trabalhos dessa comissão. Agradeço também toda a equipe da comunicação. E, para dar início à nossa sessão, eu gostaria de solicitar, primeiramente, a leitura da ata da última reunião desta comissão. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Ata da 20ª reunião ordinária. Aos 15 dias do mês de outubro de 2019, às 15h40, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, os vereadores Renato de Moraes e Carlos Eduardo Correia Molina. O assessor técnico de comissão, Maurício Henrique da Silva, assessorou a reunião. Havendo número regimental, o senhor presidente, o vereador Renato Moraes, solicitou a leitura e colocou em discussão e votação a ata da 19ª reunião ordinária da comissão, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. Após o presidente solicitou a leitura e colocou em discussão e votação o seguinte parecer do relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei número 4409, que determina a possibilidade de agendamento telefônico de consultas para pacientes idosos e para pessoas com deficiências já cadastrados na unidade de saúde do município de Itajubá e das outras providências, de autoria do vereador Ricardo da Fonseca Tami Zambrana. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, que se encontra registrada na íntegra em mídia eletrônica audiovisual, considerada nos termos do artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itajubá, parte integrante desta ata. Câmara Municipal de Itajubá, 15 de outubro de 2019. Renato Nascimento de Moraes, presidente da Comissão de Legislação e Redação, e Carlos Eduardo Correia Molina, primeiro suplente da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Obrigado pela leitura, Regiane. A ata está em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. A ata está aprovada pelos votos dos vereadores Renato Moraes e Carlos Eduardo Correia Molina. Bem, para dar continuidade aos trabalhos da nossa comissão, hoje nós vamos apreciar o parecer ao projeto 4411 de 2019. O projeto é de autoria do vereador Joel Carlos de Almeida e ele dispõe sobre a proibição de cobrança de taxa de irrigação de água quando a interrupção ocorreu por falta de pagamento e dá outras providências. Nós vamos acompanhar a leitura do parecer para podermos iniciar a discussão. Por gentileza, Regiane, a leitura do parecer. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, parecer do relator ao projeto de lei número 4411 de 2019. Relatório. Versa o presente parecer sobre o projeto de lei número 4.411 de 2019, de autoria do excelentíssimo senhor vereador José Carlos de Almeida, tendo por objeto proibir a cobrança da taxa de religação por parte da empresa concessionária de fornecimento de água do município de Itajubá, por atraso no pagamento das respectivas faturas, sendo que a referida proibição não se aplica à interrupção de fornecimento do aludido serviço quando requerida pelo consumidor. A proposição determina que a concessionária deverá restabelecer o fornecimento de água sem qualquer ônus ao consumidor, no prazo máximo de 24
horas após a quitação do débito correspondente, bem como determina que a concessionária deverá informar ao consumidor sobre a gratuidade do serviço de religação em sua respectiva fatura de cobrança e em seu sítio eletrônico, além de proibir o corte de fornecimento de água para as unidades da administração pública direta responsáveis pela manutenção dos serviços essenciais à população. Em caso de descumprimento, o presente projeto de lei prevê a aplicação de uma multa correspondente a 10 UFIs e de 20 UFIs em caso de residência. Parecer do relator. Inicialmente, cumpre mencionar que a empresa concessionária responsável pela prestação de serviço público recebe como remuneração tarifa paga pelo usuário em razão de contraprestação. Ao contrário das taxas, as tarifas não são tributos e sim remuneração pelos serviços públicos objetos de delegação pelo poder concedente. Portanto, não são instituídas por lei e não se submetem ao princípio da anterioridade. Surgem através da proposta de concessionário e são fixadas por atos administrativos. De acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello, serviço público é de toda atividade de oferecimento de utilidade ou comunidade material destinada à satisfação coletiva em geral, mas fruível singularmente pelos administrados. A remuneração por tarifa dos serviços concedidos deriva justamente do fato de que os serviços públicos são usufruídos singularmente pelos administrados. Consequentemente, é na tarifa que reside o critério para aferição, de forma individualizada, da parcela dos serviços destinados a cada indivíduo. O objeto da iniciativa legislativa em comento é desonerar os usuários do serviço público de estabelecimento de abastecimento de água por meio da isenção de quaisquer valores devidos para os serviços da religação, de fornecimento de água em casos de interrupção por falta de pagamento. No entanto, tal desoneração, em consequência diametralmente oposta, implicará no repasse de oneração a todo e qualquer usuário do serviço em decorrência da necessidade de compensação dos custos operacionais incorridos sobre a concessionária. A cobrança inerente à sistemática das concessões de abastecimento de água e esgotamento sanitário tem como objetivo a devida contraprestação das concessionárias em decorrência da necessidade de mobilização e deslocamento de mão de obra para a realização do serviço de religação do fornecimento em decorrência do corte ou suspensão. A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro constitui condições fundamental do regime jurídico da concessão. Assim sendo, o presente projeto de lei acaba por impor agravos econômicos sensíveis à concessão, uma vez que não foram considerados pela concessionária quando da elaboração de sua proposta comercial. É certo que, para a formulação de sua proposta, a concessionária levou em consideração que os serviços complementares ao abastecimento de água e esgotamento sanitário, entre eles o de religação do fornecimento de água, seriam objeto de remuneração específica pelo usuário, inclusive de forma a não onerar injustamente as tarifas atinentes ao serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Dessa forma, considerando que a presente proposição visa proibir a cobrança de valores pelo serviço de religação, emerge evidente que a concessionária necessitará majorar seus custos operacionais e, consequentemente, fará jus ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, para que sejam compensados os agravos econômicos impostos ao contrato da concessão. O equilíbrio econômico-financeiro indica a relação que existe entre encargos e retribuições das partes em um contrato administrativo. A equação econômica financeira é inatingível. Uma vez formada a equação, ela não pode ser infringida
Isso significa que não se pode alterar apenas um dos ângulos da relação deste modo, quando se ampliam os encargos do concessionário sem a correspondente ampliação de sua remuneração, há desequilíbrio do contrato e a solução será de promover a recomposição da adequação. Nesse sentido, transcreve o que estabelece o inciso 21 do artigo 37 da Constituição Federal. Pela leitura do dispositivo supracitado, podemos deduzir que, se forem alternadas as condições concretas, desde a elaboração da proposta, o contrato deve ser reequilibrado. Importante frisar que essa previsão legal abrange também a instituição de isenções tarifárias por lei, como ocorre no presente caso. Assim, verifica-se que o objeto do presente projeto de lei interfere diretamente na política remuneratória da concessionária, suprimindo a reserva de administração para a gestão do contrato de concessão, bem como afronta o princípio constitucional da separação dos poderes. Nessa direção, já decidiu o Supremo Tribunal Federal. Voto do relator. Diante do exposto, conforme os argumentos e toda a legislação retroapontadas, entendo que o presente projeto de lei viola o equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado entre o Poder Executivo e a empresa concessionária do serviço público e, consequentemente, interfere de forma indevida na gestão do contrato administrativo de concessão, matéria reservada ao Poder Executivo, estando salvo melhor juízo, evidenciada a ofensa ao princípio da separação dos poderes, razão pelo qual opino contrariamente ao prosseguimento do processo legislativo. Itajubá, 14 de outubro de 2019. José Roberto Floriano, relator da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação. O parecer na íntegra está disponível publicamente no site da Câmara Municipal de Itajubá. Jane, muito obrigado pela leitura. O parecer está em discussão? Muito bem. Como nós podemos acompanhar, a leitura do parecer é desfavorável ao projeto de lei. Portanto, eu coloco o parecer em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Muito bem. Os vereadores Carlos Eduardo Correia Molina e Renato Moraes votam juntamente com o parecer do relator, votam junto com o relator do parecer, o vereador José Roberto Floriano, opinando, então, contrariamente ao projeto de lei. Bem, não havendo, então, mais nada a tratar, eu declaro encerrados os trabalhos dessa comissão. Desejo a todos uma ótima semana. Muito obrigado.